Ele disse, mas Ou quer repetir algo, você eu vai repito. repetindo, então, até ele chegar. Fala, aí você fala com ele, eu estou repetindo. É. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos estudos do domingo, né? Bom dia quem está aqui junto de nós e aos nossos queridos que estão nas redes sociais. Esse estudo é sempre feito pelo Newton, né, o nosso dirigente, e ele está chegando aí. Eu vou só iniciar. A pessoa até deve desanimar, falar de novo essa mulher. Eu vou iniciar o estudo e quando ele chegar, ele vai dar continuidade ao estudo como tem que ser, né? Então vamos fazer novamente a leitura do Evangelho e a nossa prece para dar início. É o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é o item 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, e não aos pobres de espírito, e de tê-las ocultada aos sábios e aos prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É preciso entender por simples e pequenos os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém, e por sábios e prudentes os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se creem prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o negam, porquanto, na antiguidade, sábio era sinônimo de douto. Eis porque Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e humildes que se inclinam diante dele. Você quer fazer a prece? Então vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, vamos dar continuidade aos estudos dessa manhã de domingo. Vamos agora iniciar o livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos com esses estudos que tanto nos ensinam, nos transformam, nos mostram a importância da espiritualidade, da vida do espírito, para que não fiquemos atrelados à matéria desse mundo e possamos nos transformar sempre
eliminando imperfeições e alcançando sempre, cada vez mais, nossa evolução. Então, em nome do amor que vibra nessa casa, em nome da espiritualidade amorosa que nos sustenta e ampara, do nosso querido altivo Panfiro e tantos outros que aqui se uniram para sustentar nossa casa, pedimos licença, Mestre amado, a Ti e a Deus, acima de tudo, para que possamos dar início ao estudo em torno do livro Memórias de um Suicida. Graças a Deus. Então, bom dia a todos. Estamos reiniciando o estudo do livro Memória de um Suicida. Terminamos semana passada, pedimos então a inspiração da nossa irmã Ivone, de Leon Denis e do Camilo, que escreveram esta obra. Então, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Introdução. Adriele. Introdução. Devo estas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada em sentimento de gratidão que presinto se estenderá além da vida presente. Pode ler. Não fora a amorosa solicitude desse iluminado representante da doutrina dos espíritos que prometeu, nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na terra sobre filosofia espírita, acudir ao apelo de todo coração sincero que recorresse ao seu auxílio, com o intuito de progredir, uma vez passado ele para o plano invisível, e caso a condescendência dos céus tanto lhe permitisse. Não, o óculos. Pega meu óculos, por favor. Em cima, não tá? Não enxerga não, então deixa eu ler. E se se perderiam apontadamente, que desde o ano de 1926, isto é, desde os dias da minha juventude, eu os abores da mediunidade que juntos floresceram em minha vida, penosamente vinha eu obtendo de espíritos suicidas que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo Centro Espírita de Lavras, na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais, e de cuja diretoria fiz parte durante algum tempo. Refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna
filosofia, e a quem tenho os melhores motivos para atribuir às instituições advindas para compilação e redação da presente obra. Ela está agradecendo a Leon Denis. Senão, esses apontamentos sobre o Memória de um Suicida teriam se perdido. Ela deixou guardado mais de 30 anos. Quase que ela jogou fora esses papéis. Vamos, continua. Durante cerca de 20 anos, tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me as lágrimas, os momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como regaste. Então, durante 20 anos, Leon Denis esteve ao lado da nossa irmã Ivone, uma vida solitária. Ela não casou. Ela nasceu no dia 25 de dezembro de 1900 e veio um médium com muita ostensividade, tratava os espíritos como coisa absolutamente normal. Ela via os espíritos como nos vemos uns aos outros. E foi imposta a ela muita renúncia para ser a médium que foi trazendo esta obra e outras obras. E tantas outras obras que estamos estudando aqui às quintas-feiras, como Nas Voragens do Pecado, iniciamos agora o Cavaleiro de Lumière, Drama da Bretanha, essa belíssima obra que estamos estudando hoje, Memória de um Suicida, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, dentre outras obras. E Leon Denis a assistiu, como ela disse, durante 20 anos. O grande Leon Denis, o mestre que deu continuidade a Allan Kardec, o apóstolo do Espiritismo, como é conhecido no meio espírita. Leon Denis, autor de diversas obras, que também estudamos aqui às segundas-feiras, como No Invisível, correspondente ao Livro dos Médiuns, Depois da Morte, que agora estamos estudando, que é um resumo da doutrina espírita, de uma palestra que ele fez numa convenção internacional sobre espiritualismo, e ele falou sobre o espiritismo, fez um resumo da divulgação que ele fez da sua palestra. Ele era um grande orador. Estudamos aqui também O Problema do Ser, do Destino da Dor, dentre outras obras, dezenas de outras obras que Leon Denis nos trouxe, mantendo viva a doutrina espírita. Kardec desencarna em 1869. Leon Denis foi contemporâneo de Kardec, foi um garoto, com 18 anos ele conheceu Allan Kardec e veio desencarnar em 1920. De lá para cá, essa árvore da doutrina espírita foi transplantada aqui para o Brasil. Você vê como está a França hoje, né? Uma decadência moral, uma decadência em todos os sentidos, um país tão belo, tão bonito. E essa árvore do Espiritismo veio para cá, para a nossa terra. Aqui temos vários espíritos ilustres que mantiveram viva essa chama, né? Dr. Bezerra de Menezes, Caibá Schutel, tantos outros espíritos. Estamos hoje aqui nós, estudando a doutrina espírita,
divulgando a doutrina espírita, já que o cristianismo vem sendo combatido no mundo inteiro. Coisas tristes, como vimos aí na abertura das Olimpíadas, né, a Santa Ceia sendo ali totalmente, vou falar modificada, tá? Infelizmente a gente vê isso. Hoje se combate o cristianismo na França, o berço da doutrina espírita. Então, esses espíritos trazem para nós a beleza da doutrina nessa obra que iremos estudar. Então ela diz aqui, ela teve que passar, né, a lei impôs a ela como resgates indispensáveis. Eu vou ler desde o parágrafo anterior. Durante cerca de 20 anos, tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual, piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me as lágrimas nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência, engolfada ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existência pregressa. E durante 20 anos convivi, por assim dizer, com esse irmão venerável, cujas lições povoaram minha alma de consolações e esperanças, cujos conselhos procurei sempre pôr em prática, e que hoje, como nunca, quando a existência já declina para o seu ocaso, fala-me mais ternamente ainda no segredo do recinto mínimo onde estas linhas são escritas. Então, esse suicídio da nossa irmã Ivone aconteceu em Portugal. Ela retrata esse suicídio no livro Leila, a filha de Charles, mas o Drama da Bretanha, essa obra que iremos estudar aqui em sequência do Cavaleiro de Lumière, uma de suas obras que conta a trajetória desse grande espírito que venceu lutas dificílimas, que foi a nossa irmã Ivone. Ela conta a trajetória dela como espírito nas obras Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. Obras essas que foram escritas de trás para frente. Primeiro o Drama da Bretanha, depois o Cavaleiro de Lumière e depois Na Voragem do Pecado. Quem não puder nos ouvir, vir aqui estudar conosco, a gente passa também através das lives que fazemos aqui. Dentre os numerosos espíritos suicidas com quem mantive intercâmbio por meio das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou e principalmente pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se de romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta que até hoje de mim mesma indago a razão por que me distinguiria com tanta afeição se obscura, trazendo bagagem intelectual reduzidíssima, somente possuía para oferecer ao seu peregrino saber, como instrumentação, o coração respeitoso e a firmeza na aceitação da doutrina, porquanto, por aquele tempo, nem mesmo cultura doutrinária eficiente eu possuía. Chamar-lhe-emos nestas páginas de Camilo Cândido Botelho. Então, esse espírito Camilo Cândido Botelho foi o grande romancista português. Camilo Cândido
Camilo Cândido Botelho. Olha o nome na minha cabeça sumindo. Então, o Camilo foi um grande romancista português que desencarnou através do suicídio ali em 1890, finalzinho do século XIX. Camilo Cândido Castelo Branco. Camilo Cândido Castelo Branco, o grande romancista português. Essa obra, então, é uma obra escrita, como dizia o altivo, a 3 mãos. A Dona Ivone era médium, o Camilo contou a história, lá do Vale dos Suicidas, até a hospitalização lá na colônia Maria de Nazaré, e finalizando com a reencarnação de todos eles, inclusive a dele. E depois Leon Denis colocou a doutrina espírita nessa obra. Vai ter aqui, nós temos que ler, né? A gente está lendo aqui, não tem jeito. Nós vamos ver, estamos lendo agora essa introdução, e depois Leon Denis vai dizer que não vem mudar a obra de ninguém. Ele vai falar aqui um pouquinho para a gente. Então, uma belíssima obra escrita a 3 mãos, como dizia o nosso irmão altivo. Chamar-lhe-emos nestas páginas Camilo Cândido Botelho, contrariando, todavia, seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Esse nobre espírito, a quem poderosas correntes afetivas e espirituais me ligavam, frequentemente se tornava visível, satisfeito por sentir bem querido e aceito. Até o ano de 1926, porém, só muito superficialmente ouvira falar em seu nome. Não lhe conhecia sequer a bagagem literária, copiosa e erudita. Não obstante, veio ele a descobrir-me em uma mesa de sessão experimental realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras, dando-me então a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas, levadas a efeito em domicílios particulares ou no silêncio do meu aposento, altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal, ensaios literários, verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo. Na época, verdadeiramente atordoadores para mim. Porém, então vocês vejam a coragem da nossa irmã Ivone, né? Recebendo um espírito que foi um suicida, porque muitos médios o rejeitavam. Ele narra muito bem num conjunto de 4 obras, interessantíssima, até esgotada, chamada enfim, olha, a minha cabeça tá, as 4 obras estão ali, no País da Luz, no País da Luz. São 4 obras, através também do grande médium português, outro médium português. Ele até cita nessa obra esse médium, que o acolhia com todo amor e carinho, e ele escreve várias cartas aos seus amigos de Portugal, ao Silva Pinto, outros escritores portugueses. O médium português Fernando de Lacerda, esse saiu logo. O Fernando de Lacerda. Então vamos continuar. Porém, muito mais frequentemente, arrebatavam-me ele e outros amigos protetores espirituais
do cárcere corpóreo, a fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Então, meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para fazê-lo por mim mesma. Então, a Dona Ivone saía do corpo com muita facilidade. E ela, quando retornava ao corpo, lembrava de tudo o que tinha visto e ouvido. E escrevia. Então, era um médium sonambúlico, era um médium que psicografava, tinha psicografia, tinha uma mediunidade raríssima, que é a mediunidade que deixa o corpo como se estivesse morto, cataléptica, letárgica. A letargia, mediunidade letárgica. Então ela deixava o corpo quase que em estado de morte e saía do corpo com facilidade, narrando tudo que ela via no mundo espiritual. Como ela bem disse aqui, não tinha lá um conhecimento grande de literatura, estudou pouco, e para facilitar as obras que ela trouxe, ela saía do corpo, era mostrado a ela, e depois o espírito ditava e ela escrevia. Então ela tinha a vidência, a clareaudiência, enfim, um médium com muitas possibilidades. Estas páginas, portanto, rigorosamente não foram psicografadas, pois eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas. Observava as personagens, os locais, com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo estivesse presente, e não como se apenas obtivesse notícias por meio de simples narrativas. Se descrevia uma personagem ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente, à proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criavam. Foi mesmo por essa forma essencialmente poética, maravilhosa, que obtive a longa série de ensaios literários fornecidos pelos habitantes do invisível e até agora mantidos no segredo das gavetas e não psicograficamente. Da psicografia, os espíritos que me assistiam apenas se utilizavam para os serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas referentes ao ambiente em que trabalhávamos. E posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei neste mundo como residência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei. Então, quanto sofrimento a nossa irmã teve aqui na Terra, em consequência não somente do último suicídio, de alguns suicídios anteriores que ela teve. Ela convivia normalmente com os espíritos, como nós convivemos uns com os outros. No entanto, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram bastante vagos, não apresentando nem afeição romântica
nem as conclusões doutrinárias que depois para eles criou o seu compilador, por lhes desejar aplicar meio suave de expor verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos. Perguntar-se-á por que o próprio Camilo não o fez, pois teria certamente capacidade para tanto. Responderei que até o momento em que estas linhas vão sendo traçadas, ignoro tanto como qualquer outra pessoa. Talvez eu mesma tivesse de se dar ainda os testemunhos que mais tarde provei. Talvez não fizesse a tempo as renúncias indispensáveis ao verdadeiro intercâmbio com o além, ou a insuficiência dos meus cabedais intelectuais não permitisse facilidade a um classista do seu valor, dada a pobreza da minha faculdade mediúnica. Jamais perquiri, aliás, dos espíritos a razão de tal acontecimento. Então, o que é um compilador? Compilar é juntar em feixes, fazer uma obra. Allan Kardec, o grande compilador da doutrina espírita, juntou em feixes, juntou num livro, o Livro dos Espíritos, as ideias esparsas no mundo que sempre existiram, ideias como reencarnação, comunicabilidade, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade do espírito, mantendo a sua individualidade. Essa é a principal ideia. Kardec compilou todas essas ideias e trouxe num corpo filosófico, científico, religioso, que é o Livro dos Espíritos. E Leon Denis compilou o que o nosso irmão Camilo trouxe. Eram várias as páginas. Vocês terem uma ideia, a Dona Ivone escrevia em papel de pão. Nós, os mais velhos, lembramos do papel de pão, não lembra? O senhor não lembra? Papel de pão. E para a gente ver a dificuldade da época. Eu fiz muita pipa de papel de pão, viu? Então, ela escrevia em papel de pão e foi juntando numa gaveta. Ficou guardado durante muitos anos, desde 1929, ela era novinha. E depois vem Leon Denis colocar a doutrina espírita, como ela colocou aqui, compilar todo aquele trabalho, que quase ela jogou fora, hein? Vamos lá. De outro lado, durante cerca de 4 anos, é aqui que eu estou, não é isso? De outro lado, durante cerca de 4 anos, vi-me na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos, por motivos independentes da minha vontade. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos, a fim de participar sua próxima volta à existência planetária. Ela ficou 4 anos, sem poder escrever. Você está vendo, Edilene? Grande médium, isso acontece com todos. Aqui está um pessoal meio caído. A Carmen fez o primeiro estudo aqui, está meio caidinha, resfriada. A Dilane também. Está aí, por isso que eu estou aqui lendo e a Carmen foi descansar. E o que ela disse aqui é que o Camilo disse que ia reencarnar. Quando ela voltou à mediunidade, ele foi até ela para dizer que ia retornar à pátria espiritual. Nós vamos ver isso aqui lá no final, nas últimas páginas do livro, o retorno dele à Terra. Encontrei-me então em situação difícil para redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa às revelações concedidas ao meu espírito durante o sono magnético, as quais eu sabia desejarem as nobres entidades assistentes fossem transmitidas à coletividade.
pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Releguei-os, portanto, ao esquecimento de uma gaveta de secretária e orei, suplicando auxílio e inspiração. Orei, porém, durante 8 anos, diariamente, sentindo o coração o ardor de uma chama viva de intuição, segredando-me aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos, até que, há cerca de 1 ano, recebi instruções a fim de prosseguir, pois ser-me-ia concedida a necessária assistência. Então vocês vejam a humildade, a simplicidade da nossa irmã Ivone. Ela não se sentia capaz. Todo romance mediúnico, ele precisa ter 3 características fundamentais, que é, a primeira, a característica doutrinária, a segunda, a característica educativa, e a terceira, a característica moral. Ele tem que ter o cunho moral, o cunho doutrinário e o cunho educativo. E ela confessa, eu não era escritora, eu não sabia fazer isso. Agora veja a perseverança, para você guardar isso. Ela, quando saía do corpo durante o sono físico, ela sabia que tinha que trazer à baila esses escritos. Ela não sabia como fazer e quando fazer. Durante 8 anos consecutivos, diariamente, ela orava pedindo ajuda. Olha que perseverança. Estava tudo numa gaveta, durante 8 anos consecutivos. Isso é exemplo para todos nós, para nós perseverarmos diante das adversidades. Vamos prosseguir. Já estamos vendo o cristianismo ser combatido. E aqui no Brasil não é diferente, não será diferente. Temos que ter coragem, firmeza, fé e continuar fazendo a nossa parte, divulgando sem temor a doutrina espírita, divulgando sem temor o Evangelho de Jesus Cristo. Prosseguindo, porém, direi que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real e perfeita, porque ela via, ela saía do corpo, ela via. Nós vamos ver aqui o Camilo narrar algumas situações, dizendo, isso é uma pálida, é um pálido, mostruário do que nós vivenciamos no mundo espiritual. Vocês não aguentariam, não suportariam se escrevêssemos o que realmente aconteceu. Pálidos reflexos, né? Vamos lá. Ela aguentava porque ela foi suicida, ela passou pelo Vale dos Suicidas, então ela conhecia muito bem. Ela passou pelo Hospital Maria de Nazaré, então ela conhecia a Colônia Maria de Nazaré muito bem. Ela ia, era levada, via, relembrava tudo e trazia. Outros romances também foram escritos assim. Outros romances dela. Sim, a pergunta do nosso irmão, como é seu nome? Marcelo, é que se ela tinha consciência de tudo isso como encarnada. Sim, ela tinha. Ela vai narrar lá na frente. Ela teve lá na frente, bem lá na frente, ela teve um problema de saúde
que ela ficou cerca de 2 meses apagada numa cama. Ela não desencarnou porque deram alimento a ela via... colocava com seringa, intravenosa, enfim. Intravenosa não, né, que vai para o sangue. Mas deram medicamento a ela, deram alimentação a ela, senão ela desencarnaria. Quando ela retorna, ela diz que... Vocês vão ver aqui, é porque as outras obras narram isso muito bem. Ela lembrava de quem era o pai, quem era a mãe dela na outra encarnação. Nessa encarnação ela sofria, porque ela dizia desde criança: esse não é meu pai, você não é minha mãe, essa não é minha casa. Eu não moro aqui, eu tenho um palácio, eu tenho cavalos, eu tenho roupas, cadê o meu vestido? Ela lembrava de tudo desde criança. E fala mais alto, por favor. Ah, muitos dizem que era louca, né? Nem os parentes dela concordavam muito com ela. Ah, e quando criança, aí ela foi levada a um centro espírita, que ali ela foi ajudada. Mas dizia que ela estava louca, sim. Mas ela prosseguiu. Então, nessa doença que ela teve, ela dizia assim, quando ela volta: eu vivenciei todos os momentos lá em Portugal. Foi onde ela se suicidou, se jogando no Rio Tejo. A última encarnação dela, antes de ser essa médium conhecida, Ivone do Amaral Pereira. Ela diz que via os peixes, ela sentiu os peixes comendo a sua carne. Ela é levada, ela é resgatada por pescadores, ela sente os ganchos entrando na pele, na perna, porque o corpo já estava em estado avançado de putrefação, depois de encontrado debaixo das águas. Ela se sente envergonhada quando se vê sem as roupas, quando o corpo é jogado sobre a terra. Ela chora, ela vê o pai chorando, vê o pai triste, ela fica desesperada. E ela diz assim: eu não conheço Portugal, eu não conheço o cemitério em que meu corpo foi enterrado, mas se eu for lá, eu sei exatamente onde ele está. Apesar de todas as modificações que houve no cemitério, certamente, pelos anos, mas eu sei a cova rasa em que meu corpo foi enterrado, meu último corpo. Então ela lembrava de tudo, viu? Olha, minha cabeça, às vezes, um pouco cansada, eu faço uma opção de confusão. Aqui ela vai narrar isso, mas ela narra essas coisas em outras obras também. A questão da lembrança desde criança é ali nas recordações da mediunidade que ela fala nessa obra. Fala um pouco mais alto. Tá. Então o Marcelo está me perguntando aqui que ele não sabia que um suicida teria o direito de escrever, narrar uma história, que para ele o espírito ficava isolado. Então, no caso aqui do nosso Camilo, ele ficou décadas no mundo espiritual. Todos somos filhos de Deus, a lei ampara. Ele vai narrar toda a estadia dele, desde o momento em que ele se suicidou e foi enterrado, saiu da cova, foi levado de roldão para o Vale dos Suicidas e a recuperação lá no hospital, depois de anos no hospital, décadas se aprofundando no estudo iniciático. Vocês desculpem. E para que ele pudesse, e mesmo assim, ele tinha várias restrições.
Depois desse estudo que ele fez, iniciático, que ele vai narrar aqui, lá para frente, ele veio contar a história do mundo espiritual para todos nós. Graças a Deus foi permitido, né? Mas você vai ver como ele se sente ainda. Ele não se sente feliz, ele não se sente liberto. Ele tem que reencarnar e expiar o que ele cometeu contra a lei de Deus. Hã? Oh, me perdoe, estou ficando velho e surdo. Demorou. Pelo menos ali, deixa eu calcular. Ele foi o último. Pelo menos 40 e poucos anos. 40 e poucos anos para reencarnar. Então, cada caso de suicídio, cada caso é um caso. Esses espíritos, a misericórdia de Deus conseguiu resgatá-los. O Vale dos Suicidas, apesar do grande sofrimento, da grande dor, já é um lugar seguro, protegido e de amparo. Existem espíritos que são sequestrados por hordas do mundo invisível e que passam até séculos presos, séculos e séculos, milênios até, presos na mão desses espíritos do mal. A Dilane está lembrando que a Dona Ivone foi o único médium que deu, também o nosso Fernando de Lacerda, né? Mas para narrar essa história, foi a única médium que deu oportunidade a ele de escrever. Depois você atende a ela ali. Vamos lá. Vou ver se eu termino essa introdução aqui. Os mais insignificantes, aqui, né? Aqui, não é isso? Aqui que eu estou, Marcelo? Os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando um espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, como, por exemplo, uma camada de pó sobre o móvel, um esvoaçar de brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o brilho da seda no vestuário feminino, o estrelejar das chamas na lareira e até o perfume, pois tudo isso tive ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Vitor Hugo, de Charles e até do apóstolo do Espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada a venerar por meus pais. Olha só a capacidade dela. Todos esses espíritos escreveram obras através da sua mediunidade. O Charles, aquele que foi seu pai, na encarnação em que ela viveu aqui na Terra no século XVI, que sobreviveu ao massacre da noite de São Bartolomeu. O Charles era irmão dela. Depois veio como pai. Quando ela se suicida como Leila, o Charles é seu pai. Ele escreveu obras através dela. O Dr. Bezerra escreveu obras através dela. O Camilo, essa que nós estamos lendo. Vitor Hugo. Olha a capacidade desse médium, dessa médium. Certa vez, então ela via detalhes. No livro Recordações da Mediunidade, ela diz, olha, eu sabia o tamanho da costura do terno do médico lá que se vestia. Era o beletrista que ia conversar com ela, uma história muito bonita narrada nessas obras dela,
né? Eu não sei se é o Recordações da Mediunidade ou Devassando o Invisível, uma dessas duas, em que ela narra o tamanho do corte aquela terno usa, né? Não tem um corte atrás? Então o médium dado a detalhes, a gente chama de médium positivo, o que Kardec chama de médium positivo no Livro dos Médiuns. Isso não é qualquer médium que faz. Então vamos lá. Certa vez em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com um interior aquecido por lareira bem acesa, sentia invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para aquecer-me, enquanto, satisfeito com a experiência, ele se punha a rir. Aliás, o fenômeno não será certamente novo. Não foi por outra forma que João Evangelista obteve os ditados para o seu Apocalipse e que os profetas da Judéia receberam as revelações com que instruíam o povo. No Apocalipse, versículo 10 e 11 e seguintes, do primeiro capítulo, o eminente servo do Senhor, positivo fenômeno a que aludimos, em pequenas palavras, abre aspas para João: eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas. E etc, etc, etc. Então o mesmo acontecia com ela, né? E todo o importante volume foi narrado ao apóstolo assim, por meio de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões detalhadas e precisas. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos, para que não se torne causa de admiração o que vimos expondo. E no primeiro capítulo da magistral obra de Allan Kardec, a Gênese, existe este tópico, no item 9, certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos espíritos. Aí ela abre aspas lá para Gênese. As instruções dos espíritos podem ser transmitidas por diversos meios: pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Então, há várias maneiras dos espíritos se contatar através dos médiuns, né? Pela vidência, pela visão, pela audição, pela escrita, pelo sonho, pelo desdobramento, como narrou aqui João Evangelista, e ela também. Aí ela diz aqui, a gente sempre vê a humildade e a simplicidade desse espírito. Longe de mim a veleidade de me colocar em plano equivalente ao daquele missionário acima citado, isto é, João Evangelista, pelas dificuldades com que lutei a fim de compor este volume. Patenteadas ficaram ao meu raciocínio as bagagens de inferioridades que me deprimem o espírito. O discípulo amado, porém, que sendo um missionário escolhido, era também modesto pescador, teve sem dúvida o seu assistente espiritual para poder descrever as belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos outros, de valor incontestável, os quais romperiam os séculos glorificando a verdade. É bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Ela acredita que Jesus foi quem narrou a João Evangelista o que está escrito no Apocalipse. Ela narra isso em outra obra também.
na obscuridade da existência em que o na obscuridade da existência em que amargo experiências e testemunhos decisivos, deu-me a misericórdia do mesmo amado Senhor, 3 servos dedicados da sua gloriosa doutrina de amor e de luz, como tutelares que acudissem, às necessidades urgentes do trabalho reparador que me estava afeto, socorrendo a penúria intelectual que me afligia, incapacitando-me de transladar para o papel os ditados que entidades afins me confiavam em visões pujantes de força e de vida. Charles Bezerra de Menezes, Leon Denis. Não posso ajuizar quanto aos méritos desta obra. Proibi-me durante muito tempo levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De uma coisa, porém, estou bem certa, é que estas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos Espíritos e sob a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo. Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, 18 de maio de 1954. Aí, o prefácio trazido pela nossa irmã. Nas outras obras, a gente já conhece melhor. Por isso, volto a convidá-los a estudar conosco, ou ler, comprar as obras, os livros, que ela nos trouxe. Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, nessa sequência, Drama da Bretanha, Devassando o Invisível, e Recordações da Mediunidade. Um é a continuidade do outro. Tem outros romances belíssimos que a gente vai conhecer melhor a nossa irmã. Vamos parar por aqui, deu a nossa hora. Semana que vem nós vamos ler o prefácio da 2ª edição. E esse prefácio, ele é pequenino. E quem faz esse prefácio é Leon Denis. Em seguida, narraremos aqui o que é o Vale dos Suicidas, o que acontece lá, tá bom? Alguma pergunta? Não. Agradecemos a nossa irmã Ivone, ao Camilo, a Leon Denis, que trouxeram esta magistral obra. Agradecemos ao altivo, irmão nosso, diretor da nossa casa, que também nos sustente, nos inspire, amigo que é da nossa irmã Ivone, contemporâneo dela, e hoje na pátria espiritual, trabalham juntos nesta casa de amor. A todos vocês a nossa gratidão. A Leon Denis, outro guia desta casa, a Allan Kardec, o mestre Kardec. Muito obrigado a todos vocês. A você, minha amada e querida Lourdinha, que me inspira e que move as minhas ações nesta casa de amor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que Deus nos ajude a divulgar a doutrina espírita e que este singelo estudo possa evitar
que outros irmãos também se suicidem, que eles tenham a certeza de que a vida continua, que não existe a morte e que Deus é bom, justo e misericordioso. Que Deus tenha piedade de todos aqueles que retornaram à pátria espiritual através do suicídio e que nos sustente para que não façamos o mesmo, para que não caiamos no mesmo abismo. Só existe a vida. Jesus comprovou, se mostrando aos apóstolos e aos discípulos. Jesus falou da imortalidade e a comprovou, materializando a mais de 500 pessoas, como narra a obra Atos dos Apóstolos. Em nome, então, desses irmãos queridos que sustentam este estudo, que sustentam a nossa casa de amor, as nossas irmãs queridas, a todos vocês, a nossa gratidão. Em nome de vocês, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.